Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração os fiéis membros deste canal, mas se estão vendo pela primeira vez dessa força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises, vlogs próximos, ok? Crônica do jogo Santos 1, São Bernardo 1 pelo Campeonato Paulista. Já é literalmente aí o quarto ou quinto jogo que o Santos Futebol Clube apresenta nesta temporada e o segundo na sua casa Vila Belmiro, na qual a equipe proporciona mais um aborrecimento, segundo consecutivo dentro de casa perante a sua torcida, que chegou aí atrasada, né, diante de um horário aí bem louco de 19 horas, para ter paciência mais uma vez, de ter esperança de algumas melhoras desse time, que pelo jeito está difícil. A gente tem fé, mas está difícil. Hoje a equipe seguiu literalmente a cartilha igual do que ocorreu no jogo contra o Guarani, na qual começamos bem a partida, abrimos o marcador, mas depois deixamos o oponente dar os números finais da partida e mais um empate consecutivo em 1-1. Preocupante, muito preocupante. Olha, eu já tinha dito um artigo com o meu projeto novo que eu faço agora a respeito do blog, faço a parte escrita também, o blog SFC Raiz, vou deixar mais uma vez o link na seção dos comentários também. No último artigo que eu fiz a respeito do Fábio Carille e da repercussão da vitória diante do Corinthians, que, em tese, Carille ainda não tem condições ainda, ou pelo menos, no meu entender, naquela ocasião, não tinha ainda ambiente, né, ou pelo menos crédito para ser criticado, visto que ainda nós temos problemas de reposições em algumas lacunas que ainda faltam. Por exemplo, estamos jogando ainda sem um lateral direito. Se o Madison se machucar hoje, quem que vai entrar no lugar dele? Ninguém. E temos agora esse problema do Daniel Guedes, que parece que a diretoria quer ou não quer, que eu já falei a respeito disso também na matéria, também não vou me alugar muito mais nesse assunto. E um volante defensivo que parece que o Carille agora se tocou, que precisamos sim de alguém, de uma cabeça de área, que se concluiu inclusive nesse jogo, especialmente no segundo tempo. Pois bem, hoje veio esse jogo, esse empate. Como que é o futebol, né? A mentira de amanhã pode ser a verdade de hoje e vice-versa. Parafraseei alguma coisa assim fora do padrão, mas o sentido é o mesmo. Carille hoje pisou na bola e pisou feio, né? Não é que hoje talvez temos aí, né, em condições de criticá-lo, visto com essas circunstâncias de falta de reforços, porém hoje deu-se para perceber que agora Carille também pode ser passível de críticas diante de um resultado que estava na nossa mão mais uma vez e que, por deméritos das mudanças que ele fez principalmente, não só por causa disso, lógico, nossa equipe ainda carece de qualidade técnica e também pelo jeito de física. Aí entra a responsabilidade do Carille, porque ele podia mexer em situações em que certos atletas ainda parecem não estar com ritmo de jogo. Aí vou entrar na pessoa do seu Ricardo Goulart. Parece que o Carille quer morrer abraçado junto com o seu novo camisa 10 do Santos, que pelo jeito, diante de muitos debates que se tem por aí, a torcida em redes sociais, pelo jeito parece que é bom mesmo aposentar a camisa 10 por enquanto. Porque Ricardo Goulart hoje não existiu na partida e me causou muita estranheza o Fábio Carille, no segundo tempo, começar a dar bronca no time, porque estava avançando rápido demais para que desse tempo para o Ricardo Goulart acompanhar a equipe nas ofensivas. Isso para mim é complicado, hein, Carille? Todas as cornetadas das cativas que você recebeu, acho que se justificam do que se viu hoje, em especial nas mexidas que ele fez, colocando Marcos Guilherme para a saída do Ângelo, que foi um dos referenciais, se não o grande referencial desse time, que foi o responsável pela assistência que o Marcos Leonardo acabou concluindo para dar mais um gol na conta dele, mais um, né? Que o Marcos Leonardo, que muito se criticou a respeito da renovação dele, mas foi a melhor coisa que a diretoria fez, a duras penas até, não por responsabilidade do pai ou da diretoria ou não, mas pelo menos nesse quesito não fosse, se ele estivesse em campo, eu acho que a situação estaria bem pior hoje, bem pior, e as vaias seriam bem mais contundentes nessa partida. Isso daí até
lamentando uma derrota contra o todo poderosíssimo São Bernardo, que com todo respeito, apesar da boa campanha que executa no seu grupo, é complicado, hein, torcida? Olha, a equipe do Santos hoje deu até esperanças, assim como aconteceu na partida do Guarani, começando bem, abafando o adversário. Inclusive no lance até que o Madison cabeceou, podia ter feito até o gol já naquele momento em que cabeceou em cima do goleiro, que fez uma defesa queima-roupa. Mas ainda mesmo com a superioridade teórica no início dos jogos, você ainda sente que falta uma coisa. O meio-campo não acompanha o time do Santos. Nem Camacho, nem Zanocelo, que não vale nem a pena dizer. E tampouco eu não falava aqui do Ricardo Goulart, também dava até uns créditos com relação a ele, porque ainda precisa de ritmo de jogo, mas até quando a gente vai depender da evolução física do Ricardo Goulart? Porque terceira partida consecutiva que ele joga já era para ter pelo menos alguma coisa, algum progresso físico nele. E não é o que está acontecendo. Continuamos ainda dependendo de lances de chuveirinhos na área pelos nossos pontas, com o Lucas Braga sendo muito acionado, né? Muitas vezes tentando se desvencilhar do marcador, até com 2 caras em cima dele. O Felipe Jonathan está pecando, mais uma vez. Às vezes até ensaiava ele fazendo uma sincronia com ele para fazer o apoio, mas depois não saía disso. Ele também não apoiava muito o Felipe Jonathan. Eu preocupado com isso. E o Ângelo, que fez uma assistência providencial na inclusão do Marcos Leonardo. E foi só isso. Foi só isso. Mais uma vez foi só isso. Depois alguns lances que a gente podia ensaiar, que o Santos podia manter a equipe no ritmo de jogo. Porém, a partir dos 40 ou 35 minutos do primeiro tempo, já nessa etapa, o Santos já apagou. A equipe apagou, assim como aconteceu diante do Guarani. A equipe parece que tenha jogado, não vou dizer recuado, mas jogando atrás da linha da bola, obedecendo um padrão tático desde a época que se via do seu Gesualdo Ferreira, com um agravante que na época era até pior, porque a equipe reclamava da falta de macarrão naquela ocasião, porque ele mexia no cardápio alimentar, mas hoje o Santos não existiu depois do primeiro gol. De novo, mais uma vez dando espaços para o adversário, uma marcação na linha da intermediária, totalmente distante do adversário, que percebeu, começou a chutar de longa distância, porque nossos meias não existem na marcação defensiva, mais uma vez. O Camacho, horas, às vezes, chegando atrasado, ou tendo que cobrir o seu companheiro Zanocelo, se complicando também, porque estava pendurado, tomou um cartão logo no começo da partida, e quase podia ter tomado um outro cartão no lance no início da etapa complementar, que fez a mesma coisa, tentando cobrir o Zanocelo, e podia ter sido expulso. Talvez seja exatamente por isso, só por causa disso, que o seu Carille finalmente mexeu para colocar o Vinícius Balieiro, o único cara hoje que nós temos hoje de volante defensivo. Mas logo depois que ele fez essa alteração junto com a saída, aí para lá de questionável, a saída do Ângelo, para colocar o Marcos Guilherme, São Bernardo empatou no lance de bola parada. E o que se viu depois com uma equipe tentando, né, não foi, nem se viu, a equipe não existiu. Aí os Carille se complicou, desmontou a equipe totalmente no seu meio, que precisa justamente essa deficiência que nós temos, que vê muito isso. E ele, nas mexidas, parece que ele se complicou completamente. Tirou os seus meias e, teoricamente, tinha apenas o Vinícius Balieiro para colocar o Gabriel Pirani no lugar do Camacho e depois o Zanocelo para a entrada do Bruno Oliveira. Quer dizer, ele desconstruiu completamente o aspecto defensivo dos seus meias, ficando apenas com o Balieiro de cabeça de área, ficando a equipe até mais vulnerável nos contra-ataques. Ele até tudo bem, podia ter colocado sim o Vinícius Balieiro, mas também podia ter colocado, também mantido até certo ponto o Camacho de segundo volante, também podia ter feito isso. Até liberado ele para essa vocação que ele possui, né, de ser o segundo volante, que ele é de fato, que eu repito isso várias vezes, e deixar o Vinícius Zanocelo para escanteio. Ah não, ele resolveu colocar Gabriel Pirani, ora no lado direito que não é o dele, queimando até o Gabriel Pirani, não defendendo o Pirani, ora, ainda é razoável, mas houve um momento que jogando na posição dele, pelo menos ele tentou alguma coisa no fim da partida, uma finalização. E o Bruno Oliveira, que
eu escuto falar que tem um potencial enorme, mas não dá para se esperar muito desse rapaz, esse Bruno Oliveira. Eu já falei a respeito dele aqui. Ele veio com a torcida do Vitória decepcionada com ele, tendo um potencial. Não dá para se esperar muito desse rapaz. Já vou falar muito, já vou dizer que esse Bruno Oliveira é um fogo de palha. Posso até estar errado. Daqui a alguns vídeos prove que eu esteja errado, mas ele não vai ser a nossa salvação da lavoura. E colocar 2 meias ofensivos é a mesma coisa que você colocar numa mesma posição Marcos Leonardo com outro atacante, ou Juan Seco, que foi relacionado pela primeira vez na partida. Os dois se anulam. O Carille se complicou completamente. Ele podia ter colocado até o Sandri na partida, que ainda se recuperando fisicamente, né? Não está ainda em condições de jogar os 90 minutos, mas podia ter colocado o Sandri. Mas resolveu colocar esses 2 meias com as mesmas características, e que se viu foi uma equipe totalmente desconfigurada, mais do que já está, limitada, dependendo apenas de jogadas pelas pontas e nenhuma transição pelo meio. A única transição no meio que nós vimos foi pelo Ângelo, e a torcida reclamou do Carille com razão. Embora ele não tenha começado muito bem o segundo tempo, mas não era pretexto para ter tirado naquele momento da partida. E aí a gente pagou o preço. Dando créditos demais para o Ricardo Goulart, para fazer isso, para depender do Ricardo Goulart para se recuperar fisicamente, jogar a equipe toda em função dele, como deveria ser o contrário, o Carille começa a se complicar. Aí complica mesmo a situação. E nós não temos ainda treinadores assim disponíveis no mercado para repor. Então me deixa muito preocupado que dessa vez o Carille deu um vacilo enorme, e as críticas que se tem agora com ele nesse momento se justificam. Se justificam porque ele podia já ter tirado o Ricardo Goulart já no segundo tempo, podia ter colocado até o Pirani na posição. Tudo bem, o Pirani não pode ser um rapaz que agrada grande parte da torcida, mas pelo menos ele podia ter tentado manter pelo menos o padrão pelo menos a formação que ele costuma fazer no início da partida com um ritmo melhor. E podia ter dado um novo gás, mas não. Até o lance do empate fez a equipe pagar o preço de tomar mais uma vez, né, custando os 2 pontos que são muito preciosos aí para os objetivos aí do Santos. Bem, notas individuais nessa partida. O João Paulo não vai ser toda hora que ele vai salvar o time. Uma lance que não teve culpa nenhuma no gol. O Madison até apoiando muito bem, inclusive algumas vezes alternando bons e maus momentos também, mas o Madison é um cara de ala, mais ofensivo até do que defensivo. Não teve culpa também no lance do gol, mas né, assim como o restante da equipe destoou. Falando um pouquinho do Kaique, que eu já tinha falado no jogo contra o Guarani, o Kaique está perdendo muito lance mano a mano com o atacante. O Kaique tem um potencial enorme, mas hoje ele está se perdendo. Ele se complicou mais uma vez no lance no fim do primeiro tempo, que ele perdeu mano a mano com o atacante. O São Bernardo podia ter empatado, né, tranquilamente o jogo no fim da etapa inicial. E ele está devendo nesse ponto também. O Eduardo Bauerman, que é o rapaz que eu já falo, que sem medo nenhum de dizer, não teria trazido em detrimento de um volante defensivo, justamente por isso, né, que o Eduardo Bauerman é um dos poucos que estão se safando por ser literalmente razoável, embora também alternou alguns momentos de erro de passe na saída de bola, porque a coisa está complicada mesmo. Felipe Jonathan é outro cara que começa bem, depois vira fogo de palha. Parece que está querendo sair o seu Felipe Jonathan, isso não está muito afim de continuar no Santos não. E a proposta que ele recebeu no clube turco aí essa semana, aí que parece que a equipe do Galatasaray não conseguiu se adequar à janela de transferências do local, parece ter desagradado particularmente a ele. Então é hora do Lucas Pires mesmo, está começando a se apresentar mais, falando dele, foi um pouquinho mais voluntarioso na partida. Então, o Lucas Pires está começando a merecer mais a titularidade. É assim que ele começa, né, a adquirir ritmo de jogo. Camacho, eu já falei dele, não é dele. Não é um cara para ficar de trás. Ele está sendo, digamos, até, de certo modo, sacrificando um pouco, tendo que cobrir o seu companheiro Zanocelo, que já deu. Para mim, Vinícius Zanocelo já deu. E qualquer um, mas
Podia até dar uma chance, talvez, de novo para o Ivonei, depois a gente vê de novo. Se ele não for ruim, a gente começa a tentar. Mas lá no céu não dá mais. Se próxima partida podemos começar com o Sandri, melhor, eu acho. Ricardo Goulart, cara, olha assim, para você gastar uma nota com o Ricardo Goulart, ele fica toda hora, dependendo dele para recuperar fisicamente, é melhor você ter subido o Ed Carlos, que também está com problema físico, é um garoto, mas pelo menos no primeiro tempo ele adquire um gás. Então, ele está mostrando, por enquanto, que ele está se esforçando e se esforça para chegar a lugar nenhum. Ricardo Goulart está devendo. E eu acho que o Carille está até obedecendo até a cartilha da diretoria, porque tem um plano particular dele para arrecadar sócio. E aí o buraco é mais embaixo, porque aí a responsabilidade não é só do Carille, não. Ângelo é um grande injustiçado nesse jogo, podia ter jogado um pouco mais se o Carille deixasse. E Marcos Guilherme foi queimado pelo seu Carille, porque a aptidão dele já comprovou-se na partida diante do Corinthians, que é o lado dele é o lado esquerdo. Não adianta o Carille inventar e colocar ele como o outro lado, não tem jeito. Marcos Leonardo, o cara que salvou o time hoje. Quando a bola chega nele, ele consegue resolver. Então, indiscutível o Marcos Leonardo, um dos poucos que se safa. E o Lucas Braga, que precisa de uma sombra também, é uma das referências, por incrível que pareça, né? Na ausência do nosso meio que não cria, é o Lucas Braga que tenta fazer articulações de jogadas pelas pontas no lado dele. Complica, hein? Complica. Bruno Oliveira, eu já falei dele. Não dá para se esperar, eu vou falar de novo, não dá para se esperar muito do Bruno Oliveira. Tá? E o Gabriel Pirani, que podia ter entrado até um pouco antes. Em algumas situações, por exemplo, na época que a gente estava aí escapando para não cair, ele se esforçou e alternou boas e ruins partidas, mas podia ter entrado no momento certo. Quando ele entrou, no momento que a coisa já estava quase indo para o brejo. Então, eu não culpo o Pirani nesse aspecto. Eu acho que podia ter dado até mais uma chance para ele na partida. Mas, se você concorda ou discorda, deixe aí sugestões e críticas mais uma vez na seção de comentários para fortalecer o canal. E se você gostou também, pode compartilhar também para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp ou redes sociais, beleza? Oremos para a próxima partida diante do Ituano, domingo, mais uma partida em casa, para que a gente possa ser feliz minimamente nessa equipe. Santos sempre Santos, valeu, até a próxima!